Olá, amigos do YouTube. Recentemente eu postei 2 vídeos falando sobre o guia de corrente para mountain bike, no caso para quem utiliza uma coroa só, porque quem utiliza sabe que de vez em quando ela dá uma deslizada e cai, né? Então, esse guia que eu montei, que está no vídeo, eu utilizei materiais simples, praticamente de custo zero. Você consegue arrumar em oficinas de bicicleta. Você pode até ganhar, dependendo. Ou então, se você já trabalha, você consegue gratuitamente. Ou caso você precise comprar, vai ser um preço muito abaixo, porque hoje em dia no mercado tem vários guias, como se diz, de valores aproximadamente em torno de 250, R$ 300. Você adquirir um guia, industrializado, os que é vendido comercialmente. No guia que eu criei, numa ideia que eu tive para economizar, eu utilizei essas peças aqui, ó. Eu utilizei um parafuso com aproximadamente uns 3 a 4 centímetros. É bom deixar um pouco maior para quando você for fazer a medida do seu quadro, você ter uma base para você poder ir medindo e cortando, entendeu? Eu utilizei essas duas pecinhas que vão ser, no caso, as laterais, onde é que a corrente vai ficar, a corrente vai ficar entre eles. Essas pecinhas são utilizadas para travar o freio hidráulico. Por exemplo, quando você tira a roda, vai fazer uma viagem, você coloca ele no meio da pastilha para poder travar o freio hidráulico. Essa outra também serve para travar o freio hidráulico, só que essa daqui é quando está sem a pastilha. Essa daqui eu utilizei para fazer a base. No caso, você pode utilizar qualquer outra, uma base de plástico tal, que você consegue, fazer o manuseio dela, cortar, do jeito que você quiser. Ou então você pode até criar seu próprio modo e fazer forma abraçadeira, igual um câmbio convencional. Igual nessa peça, eu retirei essa beirada aqui, ó. Retirei essas duas pontinhas. Deixei um retângulo, exato. Peguei uma furadeira com a broca, aproximadamente da medida do parafuso que você vai utilizar. Fiz um furo no centro. E peguei uma outra broca do tamanho aproximadamente da porca. Aí você fura, a normal, você passa o parafuso, você fura até a metade mais ou menos, pra você, travar a porca, para ela ficar dentro da peça. Aí, no caso, você vai precisar de 4 porcas, uma que vai aqui dentro dessa peça, no furo maior, que você vai travar ela. Basicamente, vai ficar dentro da peça. Aí a outra você vem e trava ele de cá, e o outro parafuso, no caso, no caso precisa de 3. Aí você vem e trava um de cá. No caso vai ficar essa peça aqui, a outra aqui e esse espaçadorzinho aqui no meio. Aí você vem e trava aqui, a peça. E eu vou estar mostrando ali como é que vai ficar no final. Esse tuchinho eu consegui ele é aquele embuchamento da Roldana Shimano. Aí tem determinados tamanhos, no caso tem os maiores e tem outros menores. O menor é o que deu certinho. No caso eu pus o maior, só que ele ficou muito aberto. Eu até comi um pouco no esmeril, só que eu vou estar tendo que fazer de novo. No caso dessa pecinha, a única parte que eu aproveitei foi a parte superior. No caso que eu vou utilizar esse buraquinho para passar o parafuso. Essa parte inferior eu cortei ela na cegueta. Essas pontas aqui eu passei no esmeril e retirei elas. No caso é tipo uma ondulação que tem. Da mesma forma eu fiz de cá. Aí ficou mais ou menos dessa forma. Aí esse tucho vem aqui no meio. Você vai aproveitar o buraquinho mesmo. Só que no caso, se o parafuso que você utilizar ficar grande, aí você tem que abrir um pouco. Aí você pergunta, mas essa peça é fraca. Tenta quebrar ela, a peça que você tem. Dificilmente ela vai quebrar. No caso, não vai ter uma força muito forte, igual a corrente vai, por exemplo. A corrente vai só
bater nela e voltar. É como se fosse só uma guia mesmo. Ela não vai exercer uma força muito grande, a corrente, sobre isso aqui. No caso aqui serve só como barreira para não deixar ela sair. Essa peça aqui eu retirei as beiradas e tal. Eu fiz duas covas aqui, ó. 2 riscos. Para poder passar em forca-gato. No caso eu pus uma borracha do lado de dentro. Aquela borracha mesmo de remendo quente. Ou então uma borracha mesmo. Aquelas que costumam vir em faróis e tal. É só para tipo um cálcio. Para não arranhar o quadro, coisa do gênero. Aí essas duas covinhas eu fiz só um risco no esmeril para poder passar um enforca-gato. Agora eu vou estar mostrando como é que ficou depois de pronto. Como você está vendo, aqui tá a pecinha que é a bucha da roldana do câmbio, Essas duas peças são as que travam, como é que fala, a corrente, que são as que travam o freio hidráulico. E essa aqui é a base, que é aquela amarelinha que eu mostrei, só que aqui eu fiz com outro tipo. Eu já até criei, não pode ver no vídeo que tem dois modelos. No caso, o outro modelo eu fiz com aquela base amarelinha, só que foi pintado. É igual, tá vendo? Tem uma proca que trava, só que tem uma interna. E tem essa que vem e trava aqui. Entendeu? Queria deixar mais ou menos explicado, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar deixando no comentário, no vídeo, que eu estarei explicando. E é isso aí, quero agradecer. Obrigado.